Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. É sempre um prazer poder chegar a você com mais uma reflexão, com mais um conteúdo no campo da polêmica. Infelizmente, é necessário faz-se necessário fazer determinadas refutações. Justamente sobre mim esta responsabilidade se constitui enorme, uma vez que eu não era católico, não fui católico, passei para uma igreja protestante e há 26 anos retornei à igreja católica. Não. Eu nasci dentro desse sistema. Ou seja, eu consigo falar assim. Eu nasci. Eu experimentei isso desde o berço. E não duvide que eu louvo a Deus pela experiência que lá vivi. Nós discutimos aqui mas eu não deixo, embora nem sempre isso aconteça, eu não deixo de estender as mãos para o irmão protestante, seja ele quem for. Eu não deixo de socorrê-lo, de ajudá-lo. Quantos deles me têm convidado para orar, para rezar, inclusive? Sim. Muita gente não sabe do que acontece. Agora, a verdade, ela precisa prevalecer. Eu preciso dizer que grande parte da minha vida não progrediu e não evoluiu. Porque foram 30 anos da minha vida dentro de um sistema mentiroso. Não dá para aliviar, queridos. Aquilo que não é a verdade é a mentira. Quem comigo não ajunta, espalha. Então isto aqui, eu sei que é duro. Agora tem uma coisa, tem um detalhe aqui nisto tudo, né? Quantas pessoas, por exemplo, alguns comentários que você vê aí, você sabe de onde que vem. De onde parte e partem. Por quê? O que foi que eu disse ontem? O protestante, ele tem a última palavra. Ele fala mais alto, ele é o homem de Deus, ele conhece as Escrituras. Não é mesmo? Ele sabe tudo de vida com Deus, de Sagrada Escritura, do caminho que leva para os céus. Ele é especialista. E tem um outro dado aqui. Ele não gosta de ser confrontado. Não. Lutero, por exemplo, ele pregava a unidade. Se você lê o documento da Dieta de 1530, diante do imperador Carlos V, leia lá o que ele fala sobre a unidade. O azeite que ele passa, então, no imperador é um negócio assim, estranho. O que ele estava querendo conseguir? Leia esse documento que é muito importante. Por várias vezes, ele, na introdução daquele documento que foi levado ao imperador, inclusive ele levou o catecismo menor e o catecismo maior,
que ele produziu em 1529. Então, uma das palavras de ordem de Lutero é a unidade. Era a unidade. Porém, ele não admitia que ninguém discordasse dele. Pensa. Isso é o protestantismo. Eles entendem de Bíblia e não, eles podem dizer o que queiram dizer contra a Igreja Católica. Porque no livro tal, capítulo tal está dizendo isso, no livro tal, capítulo tal está dizendo isso, no livro tal, capítulo tal está dizendo isso. Mas eles não suportam o contraditório. A crítica textual, a crítica histórica, eles não suportam. São pontos que, e eu digo isso, queridos, a partir da minha experiência. Eu vivi isso, por isso disse, sobre mim esta responsabilidade é elevada. Porque lá nasci, porque lá vivi 30 anos de minha vida. Aquilo que Paulo disse aos Gálatas, vê se eu pego aqui, Gálatas, eu já nem sei mais mexer na Bíblia, né? Tem outra coisa também, viu, pessoal? A Igreja Católica não conhece Jesus, viu? Na Igreja Católica não tem Jesus, só se conhece Jesus no protestantismo. Somente lá se conhece Jesus. Na Igreja Católica não tem Jesus. Tá bom? Olha aqui, Gálatas capítulo 1. Já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo? Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ontem eu estava meditando nisso, queridos, eu fico pensando o que os judeus disseram para Paulo quando ele apareceu agora cristão. Aliás, a gente não precisa gastar muitos neurônios para pensar, para refletir sobre isso. Basta a gente ler o livro dos Atos dos Apóstolos. Basta a gente ler, está aqui esta carta aos Gálatas. Quando os judaizantes foram aquelas comunidades eclesiais da Galácia para contestar Paulo, uma das coisas que estava por trás de tudo aquilo era o fato dele ter deixado o judaísmo para ser cristão. Quando lemos os Atos dos Apóstolos, as perseguições que ele viveu, que ele sofreu, as suas terríveis experiências de prisões, de apedrejamento, quase linchamento, as multidões alvoroçadas para colocar a mão nele,
é porque ele havia saído do judaísmo e se tornado cristão. Olha o que diz aqui. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Ele viveu essa experiência aqui. Essa experiência que eu vivo e que muitos outros vivem. Aqui em Volta Redonda, eu conheço ali uma família que a avó não dá bênção para os netos. O genro, a filha e os netos não vão lá na casa deles. Não vão à casa deles, da avó. Inclusive, eles moravam no mesmo terreno. Tiveram que mudar de lá. Porque se tornaram católicos. Bem, sendo a Igreja Católica tão suja, tão mesquinha, tão diabólica, adjetivada por tudo que há de pior, o outro lado pressupõe-se que seja a igreja do amor, da ternura, da misericórdia. A igreja que progride nos carismas, nos mistérios de Cristo. Ora, quem está em Cristo é uma nova criatura. Segundo aos Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram. Vós bem sabeis quem éreis, São Paulo repete. Agora não. Éreis pessoas sem Deus, sem salvação, sem rumo. Hoje não. O que se espera de alguém que de fato encontrou Jesus? Eu posso dizer que o protestantismo encontrou Jesus. Aliás, o protestantismo é literalmente negacionista. Ele quer negar um fato comprovado e documentado. Ele quer comprovar um fato que tem consistência, que tem raiz no tempo e no espaço. Isso é sério, queridos? Isso é sério? Para eu ir contra uma evidência espiritual histórica, outra precisa surgir. Uma outra coisa que precisamos observar é que o protestantismo, ele não superou a Igreja Católica. O protestantismo, ele não reformou. Quando se fala reforma protestante, isso é horrível. Que reforma que o protestantismo produziu? Lutero está aqui, Calvino está aqui. Basta olhar para os dois. Quando você olha para as igrejas históricas, que são as chamadas igrejas reformadas, essas igrejas já saem de linha calvinista. E aí vai começar a salada. Que reforma foi essa?
uma indo contra a outra. Lá no início. Então, para negar a verdade histórica, espiritual da Igreja Católica, uma outra precisa surgir. E essa verdade, ela precisa ser comprovada por padrões internacionais, eu já diria por padrões cardeais. Onde está essa reforma? Onde está esta mudança? Onde está esta transformação? Como alguém que diz que aceitou Jesus, aí ele chega lá na casa dele quebrando as imagens do pai, da mãe, da avó, desrespeitando, colocando um terror dentro, em nome de Deus, em nome de Deus. Diga-me, que moral o protestantismo tem para apontar o dedo contra a Igreja Católica? Por favor, eu não estou aqui dizendo que dentro da Igreja Católica não ocorreu e ocorrem coisas absurdas, indignas de um cristão. O que foi que São Paulo escreveu lá aos Coríntios? Entre vós a imoralidade tal, há poucos dias eu falei sobre isso, que o camarada está andando lá, está com a mulher do próprio pai, com a madrasta. E Corinto se tornou aquela igreja do nariz empinado. Lá eles, qualquer problema era justiça. Diante de infiéis, São Paulo mete a ripa, porque eles eram os... Ei, o que é reforma protestante? É isso que se vê no meio protestante? Naquilo que deriva-se do meio protestante? Naquilo que se tornou o protestantismo? Me mostra quem são esses grandes reformadores, esses homens, esses produtos da reforma. É o Malafaia, o Agenor Duque, o Valdemiro, o R.R. Soares, o Samuel Câmara, o nosso irmão lá de Curitiba, hein? É o pastor Ailton lá de Pernambuco? É o presidente da quadrangular? Me mostra. Me perdoa, meu irmão querido, meu irmão amado, eu te digo isto é com amor. Olhem-se no espelho e vejam o que tem lá no meio de vocês. Dentro da Igreja Católica existiu, existe e existirá os traços humanos. E não são poucos, são terríveis. Vocês querem saber o que acontece de errado na Igreja Católica? Olhem para vocês. A Igreja Católica, quando ela quer olhar para reformadores, para pessoas que de fato contribuíram para a reforma da Igreja, ela não olha para Lutero, para Calvino, para... Não. Aqueles que vieram antes de Lutero.
ela olha para São Gregório Barbarigo, ela olha para São Carlos Borromeu. Você sabe quem foi São Carlos Borromeu? Conhece a história da igreja? E você nem quer conhecer, e você nem se ocupa. Satanás fechou a vossa mente, mas de uma tal forma, que é para você ficar focado apenas no erro, no engano, na mentira. E pegar a Bíblia para dizer, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É nada, meu irmão. E não pode ser diferente. E não pode ser diferente, porque o protestantismo, ele começou sob a égide do ódio. Ele começou sob a égide da mentira. Não foi algo que começou por meio de jejuns, por meio de orações, por meio de uma vida contemplativa, por meio de uma vida... Bem, se Martinho Lutero, isso está comprovado, isso tem provas. Os seus biógrafos deixaram isso bem registrado. E qualquer um pode ter acesso. Se ele teve coragem de dizer que Jesus só falou o que falou na Santa Ceia, porque ele estava embriagado, e ele não sabia mais o que estava dizendo, por favor. E isso é o mínimo. E isso é o mínimo. É por isso que Jesus Cristo, ele não tem valor algum no meio protestante. Jesus no protestantismo é uma mercadoria que cada um usa como bem lhe convém. Essa é a verdade. Cada um fazendo a sua propaganda, cada um fazendo as suas campanhas, fazendo as suas pregações, direcionando as pessoas não para Jesus, mas para o que eles querem. A glória não é para Jesus. Jesus não faz parte disso, queridos. Jesus não faz parte disso. Tu já imaginou o meio protestante, o meio reformado, sobretudo o meio pentecostal? Não, a reforma lá de Lutero, aquilo não prestou. A reforma mesmo se deu no meio pentecostal. Aqui foi, este sim, aqui é a nata da pureza, da santidade, aqui é Espírito Santo para todo lado. Aí Cabrini pergunta para Malafaia: pastor, o senhor é o pastor mais rico do Brasil? Não. Eu sou o terceiro. Isso é uma vergonha, queridos. Isso é vergonhoso. O que é que isto tem a ver com Cristo? O que Jesus Cristo tem a ver com os ídolos? E você vem falar das imagens de santos e santas da Igreja Católica, chamá-las de ídolos? Por que os pastores protestantes atacam a Igreja Católica de idólatra em cima das imagens dos santos e santas? Por que eles rechaçam os santos e santas da Igreja Católica? Porque a vida desses santos e santas depõe contra a postura deles. Luz e trevas, queridos, luz e trevas são coisas opostas, diferentes. O protestantismo, por sua ontologia, tem que guerrear contra a Igreja Católica mesmo. Coloque Lutero ao lado dos santos da igreja, Gregório Barbarigo, São Carlos Borromeu.
não resistia, não tinha como. Olhe a vida desses homens, o que é um homem comprometido com Deus. De fato, minha irmã querida, Nossa Senhora, Maria Santíssima, ela não pregou nada disso. Eu não sei, aliás, se ela tinha 2 roupas, 2 vestidos, eu não sei. Eu não posso questionar isso. Uma coisa eu sei lhe dizer, minha querida irmã. Maria Santíssima, se tivesse um culto de manhã e outro à noite, pois ela estava com a mesma roupa. E era provável que amanhã, depois da manhã, para o mês, ela não precisava em cada culto estar com uma roupa, porque é mulher de pastor. Ela não usava bolsinhas, esses negócios que a mulher usa, de 19 mil, 30 mil, sapatos de 18 mil reais, 22 mil reais, relógio de 300 mil, 180 mil. Ela não usava isso. Ela era uma mulher modesta. Ela era uma mulher toda de Deus. Por isso que eu digo, minha irmã, que da minha e da sua cara, de vez em quando o diabo dá uma risadinha, mas da cara de Nossa Senhora, ele nunca teve o privilégio de dar uma risadinha da cara dela. Ela era santa, toda santa. E se você reunir todas as mulheres que se dizem protestantes, evangélicas, que andam segundo a Bíblia, a santidade delas todas juntas, e até aquelas que possamos comprovar que de fato tem uma vida de santidade, não é um grão de mostarda ao lado da santidade de Nossa Senhora. As igrejas protestantes viraram vitrines, cada qual, sobretudo quando é a mulher do pastor. Ela não pode repetir roupas. Está toda adereçada, está toda... E por favor, eu não vou contra isso, não. Eu vou contra fazer isso com o dinheiro do povo, acusando o povo, chamando o povo de ladrão. Pessoas que deixam de comprar um remédio, que deixam de comprar uma comida, que deixam de comprar uma roupa para si. Para dar lá para esses lobos devoradores que não poupam o rebanho, que não tem respeito pelo rebanho, que não tem respeito. Claro que o protestantismo tem que brigar e feio contra a Igreja Católica. Porque a postura deles, eles não têm o senso de igreja, de corpo místico de Cristo. Porque se tivesse, eles tinham amor pela igreja. Eles tinham amor por esse povo. Eles não colocariam sobre as pessoas um peso que eles não podem carregar. O irmão está passando fome, e eu falo isso porque eu sei. Não venha com essa para cima de mim, dá o teu dízimo, que as portas do céu vão abrir, tu vai ter isso, tu vai ter casa. Tem gente por aí na miséria, pessoas sendo despejadas, que nunca conseguiram comprar uma casa, e são pessoas fiéis no seu dízimo, na sua oferta, são obreiras da igreja, estão lá participando. Morrem de câncer, morrem atropeladas. Morreram na pandemia. Cadê o amor pela igreja?
E querem jogar na cabeça dos outros. Olha, Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. A pessoa não tem onde morar. Não tem um casebre para morar, está passando fome, mas o pastor está comprando um apartamento de 3 milhões. O que é isso? Quando ele já tem um de 1,5 milhão. Somente a mobília que vai ser comprada para esse apartamento de 3 milhões são 1.800.000. Só a mobília. Tem moral para falar da Igreja Católica? Para apontar o dedo para a Igreja Católica? Qual foi a reforma protestante que Lutero produziu? É essa que a gente vê por aí? Ei, pastor Miguel, olha. Por favor, para definir. Estou falando ao pastor lá de Camboriú, o presidente dos Gideões. O pastor que caiu lá do telhado e morreu, Wesley, ele não estava fazendo imagens, vídeos para as redes sociais dele. Como vocês colocaram naquela nota oficial, não foi isso que aconteceu. Por que isso? A vida de uma pessoa ceifada em um acidente de trabalho. E você querer sair pela tangente? Não foi o Senhor mesmo que o escalou para ele ir trabalhar naquele dia, ele e o outro irmão lá? Não é homem, não? O que aconteceu, meus irmãos, lamentavelmente, eu liguei para o pastor Wesley, disse que era para ele vir trabalhar com o irmão aqui, fazer a cobertura, porque ele era menor, era mais leve, e o telhado a estrutura estava comprometida, e não queríamos colocar pessoas muito pesadas, e pensamos, e outra coisa, seria bom que mas essa já era uma verdade adequada. O irmão não veio filmar nada, ele veio para trabalhar. E como é que o Senhor, sabendo disso, coloca uma nota oficial para dizer, para culpá-lo? Não temos nada a ver com isso. Ele foi lá por conta própria para fazer imagens para as redes sociais dele. Ei, é essa a reforma. E isso está de norte a sul, de leste a oeste. A igreja que não se vê prefigurada em Maria Santíssima, ainda que reúna as multidões, ainda que transporte montes, ainda que faça o que queira fazer, é duvidosa. Eu sei como vivi a minha vida até os 28 anos. E sei como a tenho vivido de lá para cá. Louvo a Deus por ter saído, não por mim, pela graça de Deus, desse engano, dessa mentira. Se é verdade, como se lê na Bíblia, que o diabo é o pai da mentira, pois o diabo é o pai do protestantismo. A partir da maneira, do modo como eles usam a Bíblia para se autopromover, para se autossustentar, para tudo. Repito-me, a Igreja de Jesus, ela não começou do livro, da subjetividade interpretativa de um versículo bíblico e nem mesmo da Bíblia toda.
A igreja nasce dos fatos. A igreja nasce dos acontecimentos. E tem uma diferença muito grande da igreja que esteve nos primórdios dos fatos e de todos os fatos, e daquelas que 15 séculos depois vão surgir por meio das brigas, das revoltas, Ei, Carlos Borromeu, Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua. Você está pensando que na época deles a igreja estava a mil maravilhas? São Francisco de Assis é tido como um reformador da igreja. Leia a história dele, para ver o que ele passou, o que ele enfrentou. Quando ele foi falar com o Papa, as portas estavam abertas para ele. E ele era da igreja, era filho da igreja. Santo Antônio de Pádua. Mas eles não saíram da igreja para fundar uma outra igreja. Eles fizeram a reforma no seu tempo, dentro da igreja, como filhos da igreja. Qualquer um que, em qualquer circunstância, rebela-se contra a igreja e dela sai, fazendo o que Lutero fez, e o protestantismo, na sua amplitude, até hoje continua fazendo, a essas pessoas cabe aquela palavra de Jesus a Saulo às portas de Damasco: eu sou Jesus, a quem tu persegues. É a mim que tu estás perseguindo. A tua briga é comigo. Essa igreja é feita de homens pecadores. E se tem uma coisa, se tem uma finalidade para a qual eu enviei o meu único filho, foi para salvar pecadores. Na Igreja Católica tem pecadores e tem os pecados dos pecadores, mas na igreja também tem um remédio para o pecado. Nós temos a reconciliação, nós temos a quaresma, temos o ato penitencial, temos a confissão auricular. Sim, claro que o protestantismo tem que ir contra isto, porque o demônio ele se levanta contra tudo aquilo que fala de Deus, tudo aquilo que promove a restauração do homem. Isso vai longe. A gente retorna em outro momento. Sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.